E agora, a nossa primeira entrevista da manhã com meu caro Alexandre Palmar. Agora sim, tudo certo, Palmar, 10:06. É isso aí, Moacir. Acontece, né, de vez em quando, os probleminhas técnicos, mas já estamos aqui com a Leonor Venço de Souza, que é a presidente do Observatório Social Brasil, e ela vai falar sobre esse estudo do Observatório Social Brasil voltado para a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Leonor, tudo bem? Oi, bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Certo, Leonor. Leonor, esse estudo de vocês é um trabalho que traz uma série de informações anualmente, né, sobre a Câmara de Vereadores, e agora a gente vai se ater especificamente ao ano de 2019, né? Eu queria que, em linhas gerais, você dissesse para a gente o que é esse estudo e qual que é o objetivo. O objetivo é mostrar para a população o desempenho dos nossos representantes. Esse estudo ele é anual, ele é recomendado pela Rede de Observatórios Sociais do Brasil. Então, em todas as cidades que têm observatório, realizaram esse estudo. Daí mostra, né, a produção de cada um deles, né, a quantidade de projetos, indicações, moções, a frequência, isso para trazer à população, então, um retrato de como está o desempenho dos nossos representantes. Certo, Leonor, o pessoal aqui do estúdio está pedindo para você acionar a câmera, para quem te acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também poder te visualizar. Você pode fazer esse teste para a gente? Só um pouquinho, já vou visualizar. Já está com a câmera ligada. Beleza. Certo, Leonor, você estava falando então do objetivo do estudo e um dos aspectos desse estudo que ele revela é a produtividade de cada parlamentar, né? Então defina para a gente o que é essa produtividade. A produtividade é, além da frequência, né, da assiduidade do nosso representante nas sessões ordinárias, extraordinárias, também a produção, a quantidade de projetos, a quantidade de indicações, moções e requerimentos que foram realizados por cada um dos vereadores. Sim. Ou seja, é a matéria legislativa, né? É a essência do trabalho dos vereadores, né? Requerimentos, moções, pedidos e projetos de lei. Indicações. E indicações. E em relação a esse trabalho, o que mais, dentro desse trabalho, né? Qual que é o ranking desse trabalho todo? O que se mais produz na Câmara de Vereadores aqui de Foz? Ou se mais produziu em 2019, né? Quantidade de projetos, né? Nós tivemos vereadores ali que apresentaram 13 projetos durante a legislatura de 2017 a 2019. Tivemos vereadores que apresentaram um projeto, né? Tivemos vereadores também com várias indicações, que são propostas de melhorias, né? Feitas pela Câmara Municipal, e tivemos, assim, 29 moções ao total, né? Mas moções são indicações, né, que, pelo trabalho realizado, que a Câmara pode fazer para algum cidadão, para alguma entidade, mas que pode ser também comum com outros, então pode ser sugerido por vários vereadores, né? Sim. Mas, no geral, foram quantas indicações, quantos requerimentos, quantos projetos de leis? Você falou moções 29. Nós tivemos 1.607 indicações, 491 requerimentos, 172 projetos de lei e 29 moções. E o que isso significa, né? Nós tivemos, na verdade, nós tivemos indicações que são sugestões de melhorias, né? Um exemplo disso é uma proposição para algum órgão, para fazer uma reforma de uma obra e etc. Isso significa um benefício para a população, mas ele não tem uma eficácia muito, como diz assim, como o projeto de lei que, na verdade, beneficia toda a população, né? Então, ele é mais direcionado. E significa também que nós tivemos nesse período 2017 a 2019, várias situações em que foram substituídos os vereadores. Então, em virtude de toda aquela operação que aconteceu, a
no ano 2016, né, com a substituição, com os processos judiciais e o afastamento dos vereadores, então muitos foram substituídos e ficaram pouco tempo no legislativo. Então, assim, nós também analisamos essa situação, né, vereadores que saíram lá em 2017 e só retornaram no final de 2019. Então, às vezes, tem vereador que fez um projeto só durante esse período. Então, é importante entender todo esse contexto que eles passaram, né, toda essa situação, mas, assim, tiveram vereadores que tiveram todo o período, né, 2017, 2018, 2019, e apresentaram um projeto apenas. Então, isso chama atenção, né, agora nós estamos no momento de renovar nossos representantes, de observar e conhecer o trabalho de cada um deles. É claro, considerando todo esse contexto do afastamento deles em virtude dos processos judiciais, né, que aconteceram nesse período. Mas, então, eu como cidadão, eu como eleitor, é quase que um dever meu buscar esse material e verificar, então, a produtividade de cada um deles. Com certeza, né? Acredito que você escolheu, votou no seu vereador, e é importante você conhecer o trabalho de cada um deles, como que foi a frequência, quantas indicações, quantos projetos eles apresentaram no período, quantas moções, né? E também se foram assíduos ou não. E os requerimentos, que é o acompanhamento do gestor público, né? Porque a função do vereador também é acompanhar o executivo, né? Fazer a fiscalização. Então, quantos requerimentos, se eles participaram ativamente ou não. E está no momento agora que eles vão pedir novamente para você o seu voto, a sua de confiança, né? Para que você o eleja para mais um mandato. Então, é importante conhecer esses números antes de você renovar o seu voto. Sim. Isso em se tratando daqueles que vão disputar a reeleição, a gente até fez uma matéria essa semana pelo portal Água das Foz, dizendo que dos 15 atuais vereadores, 13 vão disputar a reeleição e outros ainda não sabe e um já afirmou que não disputará a reeleição. Isso que a gente está falando de acompanhamento, de controle social, diz respeito aos atuais vereadores, mas esse acompanhamento ele deve existir, na verdade, sobre todos os candidatos, né, Leonor? Sim, com certeza, né? É importante que a população conheça. Muitas vezes as pessoas não tiveram tempo de acompanhar a produção dos nossos representantes no legislativo, então por isso que esse estudo tem esse objetivo de mostrar para a população, olha, como que foi o desempenho do seu candidato, do seu vereador eleito durante esse período. Então ele conhece e aí fica, né, a questão da opção pessoal ali, se vai renovar o seu voto ou não. E para aqueles que não têm mandato, fiscalizar e acompanhar as propostas de outra forma. Mas aí é um outro debate, uma outra discussão. Ainda aqui voltado sobre o estudo, Leonor, tão importante quanto a produtividade, né, é a gente também acompanhar os gastos, controlar os gastos aqui da Câmara de Vereadores. Então, assim, uma pergunta direta para ti. Quanto custa o trabalho da Câmara de Vereadores para cada iguaçuense? Vocês fizeram esse estudo? Nós fizemos um levantamento comparando três outros municípios que também estão no porte de Foz do Iguaçu. Então, nós comparamos com Cascavel, Maringá e Londrina, que também tem um número expressivo de habitantes, mas Cascavel, por exemplo, enquanto Foz tem 258 mil habitantes, Cascavel tem 328, Maringá 423 e Londrina 569 mil habitantes, né, arredondando. Então, nós comparamos os gastos da Câmara com a população, a per capita. E Foz do Iguaçu se destacou de longe desses municípios aí. Foz do Iguaçu ele tem um gasto per capita em relação aos outros municípios de 2017, né, enquanto Maringá custava R$ 43, Cascavel R$ 53, Foz do Iguaçu custou R$ 78,50 per capita. Já em 2019, nós subimos, então, esse valor para R$ 95,64.
enquanto Maringá ficou na faixa de R$ 50,85, Londrina R$ 56,63 e Cascavel R$ 58,27. Então, Foz está custando o dobro desses municípios que, por comparação, nesses 3 anos aí que fizemos o estudo. Só repetindo, então, Foz do Iguaçu em 2019, R$ 95,00, né, em números sem a decimal ali, R$ 95,00. E Maringá, Londrina e Cascavel na casa de 58. 50, 56, 58, isso. E Foz, R$ 95,64. Esse é o gasto anual, né, dividido pelo número da população. Então, nós encontramos ali o per capita de R$ 95,64. É o gasto anual da Câmara de Vereadores. Da Câmara que foi executado, consolidado. Isso, exatamente. Certo. E qual que é a origem desse valor e dessa disparidade? Onde que se gasta mais aqui, Leonor, do que em relação às outras cidades comparadas aí no estudo? Olha, se você fizer uma comparação bem simples, por exemplo, com Maringá, enquanto Foz tem 15 vereadores e 61 assessores, Maringá tem 14 vereadores e 14 assessores. Então, só ali você já vai ter uma comparação bastante significativa, uma diferença bastante significativa. Londrina, ele tem um número maior de vereadores, tem 19 vereadores, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, enquanto que a população, ela duplica, né, de 600, Londrina, ela tem uma população, enquanto Foz tem 258, ela tem uma população de 569 mil habitantes, então também tem essa correlação do número, mas Londrina tem 19 vereadores, 21 assessores, e aí ele tem escala de assessores que ganham mais e assessores que ganham menos. Tem o tipo 10, tipo 9, tipo 8, e também os salários da Câmara aqui, o salário do administrativo, que também tem uma diferença bastante significativa. Se você olhar o nosso estudo ali, né, nós comparamos o salário do motorista, da telefonista, do recepcionista, em comparação com os salários pagos por essas outras câmaras de vereadores. Certo. E quanto que é o salário do vereador daqui de Foz? O salário de vereador de Foz em 2019 era R$ 9.587. O assessor, R$ 8.900, e o contador, por exemplo, um exemplo aqui nós pegamos do salário, né, 10.600, telefonista 7.200, recepcionista 2.800 e o motorista 6.064. Essa é a média de salários nós levantamos em 2009. Ou seja, você citou que são 61 assessores, né? Porque cada vereador tem direito a 4 assessores, sendo que os membros da mesa diretora, principalmente o presidente, têm direito a um número um pouco maior de assessores, né? Mas na média, 4 assessores cada um, salário... Desculpa. Salário de 8.900 cada. Na entrevista já tô. Desculpa. Não, tranquilo. Eu sei que você tá no serviço aí, abriu um tempinho na agenda para nos atender. Tudo bem. Mas então eu estava te falando que são 61 assessores com um salário médio aí de 8.900, né? Isso com certeza dá um impacto grande aí nesse montante dos gastos do ano, né? Com certeza, com certeza. Nós levantamos também nesse estudo os gastos anuais das câmaras, né? Quanto foi o total gasto por cada uma desses municípios e fizemos um comparativo. Então, por exemplo, em 2017, Maringá gastou 17 milhões, Foz do Iguaçu gastou 20 milhões, Londrina gastou 29 milhões, Cascavel 17. Então, em 2018... Foz gastou 22, Maringá gastou 14 milhões. Então, só ali já dá uma diferença de 8 milhões de reais. Londrina gastou 31, mas Londrina tem 560 mil a população, né? Então, Cascavel gastou 18, e Cascavel tem 324 mil habitantes. Em 2019, Maringá subiu um pouquinho, foi para 21 milhões.
Londrina 32, Cascavel 19, Foz 24 milhões. Então, se você observar, né, a evolução desses gastos e em comparação com o número de habitantes, é que você percebe quanto que a gente ainda está gastando mais do que a maioria desses municípios. E é importante também relacionar esse gasto maior em relação aos outros municípios àquilo que você disse na primeira parte da conversa, da entrevista, que é a produtividade, né? Isso é importante verificar que quanto que produziu o seu vereador eleito, né? Quanto que foi que, dentro desse volume que foi gasto, qual foi a produtividade dele. Sim. Permite-me fazer uma breve ponderação aqui, Leonor. O vereador de todos, né? Porque, assim, eu posso não ter votado num desses atuais vereadores, mas é meu dever como cidadão fiscalizar todos, né? Não especificamente um Sim. ou outro, se eu votei nele ou não, né? Com certeza, assim, bem colocado, Alexandre. Na verdade, assim, nem sempre aquele que você votou é o que foi eleito, e a partir do momento, você também é responsável pelo acompanhamento, né? Conhecer a produção, e agora, principalmente agora no momento da renovação, né? Olhar o trabalho deles, verificar a importância dos projetos que eles apresentaram e renovar ou não o seu voto para aquele candidato ou mesmo, né, ou para um outro que você não escolheu. Você tocou num outro ponto muito importante, né? E em relação ao projeto de lei, não necessariamente ver sim a quantidade, mas ver a qualidade desse projeto, né? O impacto que se ele foi aprovado, se o vereador teve aquela capacidade de articulação para aprovar, e uma vez aprovado, se ele teve impacto positivo na sociedade, né? Isso que você tocou também é muito importante. Na verdade, teria que aproximar o legislativo da população. O que acontece? As sessões são durante o dia, né? Agora nós estamos no momento do Covid, mas durante esse período, né, 2017, 2018, 2019, então muitas pessoas não puderam participar em virtude do horário, né, apesar que depois eles disponibilizam os vídeos, né, na internet, lá na página da Câmara, das sessões, mas é importante que o povo participe e conheça os projetos que foram apresentados, e a qualidade desses projetos também. Afinal, são nossos representantes e o recurso utilizado, né, decorrente dos projetos, é público e reverte em benefício para a população. Então, é importante que as pessoas possam acompanhar. E fica uma sugestão, de repente, para o Legislativo, quando retornar, para que tenha uma sessão no final da tarde, onde as pessoas possam participar, as pessoas que estão no horário de trabalho, possam acompanhar, conhecer um pouco melhor o trabalho os projetos, né, antes da votação, né. Isso é importante também, que a população participe, que conheça e que opine, né. Sim. Um breve comentário aqui, Leonor, você estava falando das sessões online, né, por vídeo, que dá para a gente acompanhar e tal. Nesses tempos eu até estava comentando com um colega que se é que é possível dizer assim, mas um dos aspectos, né, buscando olhar pelo lado positivo, é que as sessões por vídeo, elas até então, né, eu imaginava que tinham perdido um pouco aquela questão do palanque, de você ir à tribuna, usar a palavra, para fazer discursos inflamados, atacando A ou B. Eu não tinha visto isso ainda, né, aqui esse ano na Câmara de Vereadores de Foz. Mas recentemente, talvez por conta das eleições, o clima anda esquentando na Câmara de Vereadores e a qualidade do debate está bem discutível. Então é importante, mesmo sendo online, por vídeo, acompanhar essas sessões, até para ver a qualidade do debate e da discussão se está em prol da cidade, né? Leonor, voltando ali, a questão do estudo. Você citou no começo que o estudo também traz a quantidade de sessões ordinárias, né? A presença nas sessões ordinárias, extraordinárias, e também uma radiografia de licitações e diárias. Que dados que você pode trazer para nós aí em relação a licitações e diárias de viagem? Com relação às diárias de viagem, né, nós analisamos também e levantamos valores gastos.
Só um pouquinho que eu já vou localizar os dados aqui, Alexandre, enquanto a gente conversa. Mas, assim, Foz do Iguaçu teve 55 sessões ordinárias e 58 sessões extraordinárias durante esse período. Com relação aos gastos com viagem e diárias, Foz do Iguaçu teve, então, um total gasto em 2019 de R$ 132.467 com diárias, tá? Então, ali destinos, né, foram diárias com viagens a Curitiba, 21, 13 a Brasília, 3 a Porto Alegre, uma viagem a Maceió, uma para Recife, uma para Nova Esperança, no Paraná, e uma em Francisco Beltrão. Então, esses foram os levantamentos esse levantamento que foi realizado da aplicação desses gastos com diárias. Então, assim, para conhecer também, né, onde que está sendo gasto, se esse valor realmente foi necessário ou não, teria que fazer uma análise qualitativa daí de onde foi utilizado, né? Para que foram fazer essa viagem nesses locais? Qual o motivo? Entendi. Em relação às licitações? Em relação às licitações, na verdade, a Câmara Municipal, deixa eu só pegar os dados aqui, que são muitos números, só um pouquinho. Tiveram várias dispensas, né? E também, além de dispensas, tiveram algumas, dependendo do volume, tiveram licitações, mas o maior número mesmo foram de dispensas. Só um pouquinho que eu vou localizar os dados aqui, eu já te passo. A minha dúvida é saber em relação a licitações, não precisa entrar em detalhes, Leonor, dos números exatos, né? Mas saber, assim, entre aquilo que o valor máximo, né, quando abre uma licitação, e o valor licitado, né, o contratado, se a Câmara de Vereadores chegou a fazer economia ou se ela está comprando sempre por aquele valor máximo. O que você, em linhas gerais, o que dá para dizer? Não, ela tem... a gente não percebeu, tá? Nós não observamos no relatório dos gastos da Câmara economias nesse sentido, tá? Os gastos se mantiveram e tiveram até algumas variações a maior. Então, assim, nós não percebemos gastos nesse sentido. O gasto, nós fizemos também um estudo levantando quais foram os gastos de 2017, 2018 e 2019. Publicamos também no nosso site, onde a Câmara de Vereadores tem gasto a maioria dos recursos. Então, lá tem o gasto com efetivo, com o pessoal, contratação das despesas de gastos com manutenção predial, daí tem o aluguel do prédio, tem os serviços de edição, né, da Câmara, que faz o trabalho de TV, então tem a parte da gravação dos vídeos também, que foi alto, serviço de limpeza, serviço de manutenção predial, gastos com produtos de uso e consumo. Então, essa foram a maioria. Nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, em 2019, valores gastos em licitações, valor máximo de 77 mil, pregão presencial 63 mil e concorrência pública 700 mil, esses dados de 2019. 64 dispensas, que são valores que não necessitam passar por um processo de licitação, e 23 inexigibilidades. Esses foram os números que nós levantamos. Certo. Leonor, são muitos números, muitos dados, muitas informações, né? O estudo é bem vasto e completo. Como é que o cidadão, o eleitor, faz para encontrar esse trabalho, né? Para poder depois se aprofundar aí nas informações? Nós temos o portal da transparência, que lá tem separado por despesa, né? Por tipo de despesa. Tem os relatórios contábeis lá, os balanços, né, publicados com os valores gastos, e para facilitar, então, nós fizemos esse estudo resumindo, trazendo esses dados, e se encontra na nossa página. Então, caso queira se aprofundar, você pode acessar o portal da transparência da página da Câmara de Vereadores
e buscar lá informações de folha de pagamento, gastos usuais da Câmara Municipal, você vai ter acesso aos dados. Só que eles estão separados por período, né? Teria que realmente adentrar. Seria interessante que os portais trouxessem em números assim mais resumidos para a população, porque é um estudo que demanda você abrir planilhas, relacionar, montar um relatório à parte para tentar compreender todo o valor gasto, né? Todas as rubricas que foram utilizadas na aplicação dos recursos. Então, por isso que nós fizemos esse estudo, até para trazer um resumo, né, para quem não tiver tempo de fazer essa pesquisa, esse trabalho. Mas quem puder, é só entrar, você vai verificar o salário de cada um, você vai verificar também onde está sendo gasto, quais são as empresas que prestam serviço na Câmara Municipal, né, tudo isso está lá no portal da transparência. Sim, mas esse estudo específico do observatório, o arquivo em PDF, as 40 páginas desse estudo, onde que a gente pode encontrar? Pode dar para encontrar no site do observatório? No site do Observatório Social do Brasil. Nós temos lá, então, na página inicial, você já vai chegar, já vai ver lá acompanhamento da Câmara Municipal. Então, lá tem o estudo comparativo de 2016, os gastos da Câmara Municipal de 2017 a 2019 e o estudo da Câmara Municipal de 2019. Leonor, então fica a dica para todos acompanharem pelo site do Observatório Social Brasil. É só digitar no Google Observatório Social Brasil, Foz do Iguaçu, que vai achar no Google. Na página inicial, como disse a Leonor, tem esse arquivo lá, o PDF, com as mais de 40 páginas com todos esses dados. Leonor, queria agradecer a tua participação e deixar esse espaço aberto aqui no final para você reforçar, né, para que o cidadão, o eleitor, principalmente nesse ano eleitoral, cumpra também com o seu dever, né, que é de acompanhar o trabalho do legislativo, tanto quanto da prefeitura, mas aí é um outro assunto para uma outra conversa. Então, Alexandre, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse estudo, desse trabalho, e dizer também que, como qualquer cidadão, né, nós temos o dever de acompanhar e conhecer onde são gastos esses recursos, né. Nosso papel também é acompanhar. Nós delegamos isso para os nossos representantes quando nós os elegemos, mas isso não quer dizer que não tenhamos que acompanhar. Nesse estudo que nós fizemos, você vai observar que vários vereadores foram substituídos ali no decorrer. Isso também não é bom, porque às vezes o vereador, quando ele começa a conhecer a realidade da cidade e trabalhar nos projetos, né, ele precisa realmente estar envolvido com toda a população, saber o que é importante. Então, nós fizemos também esse histórico da mudança desses vereadores, né, quantos entraram e saíram nesse período. E nós temos o dever de acompanhar e exigir que esse dinheiro seja bem aplicado. Senão, como que nós vamos poder exigir a qualidade na prestação do serviço público, né, se nós também estamos alheios a todo esse trabalho que deve ser feito e acompanhado pela população. É isso. Leonor, recado dado, mais uma vez, obrigado e parabéns a você e a toda a equipe do Observatório Social Brasil aqui em Foz, por esses, né, esse é um dos trabalhos, eu sei que tem tantos outros que envolvem prefeitura, envolve educação financeira, enfim, é uma quantidade bem grande de trabalhos que vocês desenvolvem. Queria mais uma vez parabenizar e agradecer e desejar um bom final de semana para você. Obrigada a vocês também, todos. Obrigada a você. Até mais. Até mais. Maci, está dado o recado, Maci. Ano eleitoral, esse estudo do Observatório Social Brasil, apresentado pela presidente Leonor Wenson de Souza, ele é mais do que fundamental, né, para cada cidadão, para cada eleitor acompanhar, né, ficar por dentro daquilo que foi produzido pela Câmara de Vereadores nos últimos 3 anos, né, de 2017, 2018 e 2019, e também aquilo que foi gasto. Né? Não é um trabalho bem completo, bem vasto, que vale a pena ser divulgado. Depois a gente vai colocar também o link aqui na nossa live, também no portal H2 Foz, para que o cidadão e o leitor também exerça esse papel, né? Cumpra
com o seu dever de acompanhar os nossos parlamentares e também os nossos governantes. Moacir, é contigo. Obrigado. Exatamente, Alexandre Palmar. Esse que é o papel da população, né? Não é só votar lá no dia da eleição. Tem que acompanhar e tem que cobrar principalmente. É muito dinheiro, são muitos assessores, como disse a Leonor, né? É muita grana que a gente não sabe para onde vai e principalmente, né, que não aparece revertida em fiscalização, em projetos para o bem-estar da população. Vamos ficar atentos. Marco Zero, onde tudo começa.